Nós possamos acompanhar o texto. Lucas capítulo por número 10, a partir do versículo 38. Você chegou lá? Amém. Lucas capítulo 10, o versículo 39 a seguir, 38 a seguir. Amém? Que nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, encontrou numa aldeia e certa mulher. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus. Ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós engrandecemos o teu nome por este lugar. Nós engrandecemos o teu nome por estarmos aqui reunidos, Pai. Pai, a tua palavra é o nosso alimento que nos sustenta. E em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toma primazia deste lugar, toma primazia deste culto. Vai trabalhando em cada coração. O Senhor conhece a cada um que adentrou por essas portas. E por isso nós te pedimos em nome de Jesus, fala ao coração de cada um, Pai, do teu jeito, da tua forma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto bastante conhecido, onde vai nos tratar sobre Marta e Maria. A Bíblia, o texto, ele vai nos deixar claro que indo eles de caminho, entraram numa aldeia. E quando nós observamos o texto dizendo indo eles, você precisa entender que aqui está se tratando do próprio Jesus e os seus discípulos. Eles indo de caminho adentraram em uma aldeia. E como de costume, o costume judaico é que qualquer pessoa, os judeus, eles têm uma boa hospedagem para as pessoas, uma boa recepção. Então, quando Jesus entra nessa aldeia, vai ter uma mulher por nome Marta, que recebeu Jesus e os seus discípulos na sua casa. E o interessante disso tudo é que eles receberam Marta, e não era a primeira vez. Sempre que Jesus passava por ali, Jesus entrava nessa aldeia e Marta recebia ali Jesus e os seus discípulos. E nós sabemos muito bem, e é claro, que todo aquele que precisa, aquele que quer receber a Jesus, ele não recebe apenas Jesus, mas recebe também todo aquele que anda com Jesus. E às vezes as pessoas não entendem. Eu quero Jesus, mas não quero quem ande com ele. Mas aqui você precisa entender isso, cai por terra hoje, se você ainda não compreendeu, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos também todo aquele que anda com Jesus. Amém? Por quê? Porque somos uma família. E essa família aqui vai aceitar e vai receber Jesus na sua casa. Mas o texto, ele é claro que essas duas irmãs, Marta e Maria, uma delas estava distraída, nos diz o texto. Por quê? Porque ela estava preocupada, porque Jesus está na sua casa. Pense comigo, Jesus chega na sua casa com os discípulos. Qual é a preocupação dela? Ter uma boa recepção. Para os judeus isso era muito importante. Mesmo que não fosse Jesus, mas quem chegasse na sua casa, eles deveriam receber ali e tratar muito bem. E nos dá a entender o texto que Marta, ela está ali preocupada. E o texto diz que ela estava distraída com muitos
do seu serviço. E Maria, ao Jesus entrar naquela casa, você vai observar que Maria, ela deixou tudo ali, os afazeres, e se assentou aos pés de Jesus. Perceba que ela sentou nos pés de Jesus para ouvir as instruções, para ouvir a própria palavra, o próprio evangelho pregado pelo próprio Jesus. Então ela pegou aquela oportunidade, porque quem sabe poderia não acontecer mais aquilo ali. É por isso que Isaías vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar o dia a qual muitos vão querer buscar e não vai ter mais esse tempo. Então quando Jesus entra nessa casa, e nós podemos aplicar de quando alguém recebe Jesus, precisa entender que a principal preocupação é buscar o próprio Cristo, é buscar a própria palavra, é ter o entendimento. Mas o texto diz que Marta estava preocupada e distraída, a ponto de ela chegar diante de todo aquele povo que está ali e dizer: Jesus, o senhor não está vendo que eu estou aqui com tantos afazeres? Diga a Maria. Perceba que isso é algo constrangedor, não? Imagine você estar dentro da sua casa com visita, e aí tem alguém da sua família ali acompanhando a visita, ouvindo. Aí tem alguém lá precisando de ajuda e diz: diga a ela que me ajude. É constrangedor, irmãos. Mas o que eu acho algo extraordinário e uma lição importante que Jesus deixa aqui, porque é o próprio Jesus que vai responder. Ele diz assim, veja que diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Veja que a resposta de Jesus no versículo 41 é: e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muita coisa. Eu vejo aqui a mansidão de Jesus respondendo com sabedoria a Marta e dizendo: Marta, tu estás ansiosa. E você vai ver que na carta aos Filipenses, capítulo por número 4, versículo 6 nos deixa claro: não estejais inquietos por coisa alguma. Em outra versão você vai encontrar a mesma palavra, ansiosos. Não andei ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Antes vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo. Então perceba que ela estava preocupada em fazer ali um bom serviço para Jesus, mas o que Jesus está dizendo é que ela está ansiosa, é que ela está ali afadigada com muita coisa. Era como se Jesus estivesse dizendo: Marta, se acalma. Se é fazendo alguma coisa, ele disse: não, Marta, dê um pão aí, qualquer coisa a gente come. Mas ela escolheu a boa parte. E o que nós precisamos entender é que Jesus entrou dentro dessa casa. Jesus participou com eles juntos. Jesus é da família agora. Jesus volta e meia está passando ali. Jesus está na casa de Marta e Maria e seu irmão Lázaro. E o que está acontecendo aqui é que cada um está aproveitando da sua forma. Mas a forma ideal é estar nos pés de Cristo. Jesus diz: ei, estás ansioso com muita coisa, mas uma coisa, Jesus diz para ela, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus está dizendo: ei, tu está preocupada com isso e com aquilo, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Era como se Jesus estivesse dizendo: como é que eu vou tirar ela daqui? Se ela foi quem entendeu e está pegando a boa parte. E quando nós observamos o que acontece isso aqui, nos dá a entender que Jesus já está entendendo o que vai acontecer lá na frente, irmãos. Porque você precisa entender que nós precisamos aceitar Jesus na nossa vida e entender e buscar a sua palavra, porque nós estamos em meio a um percurso. E se nós não estivermos firmados nessa boa parte, nessa necessária parte, nós não vamos conseguir prosseguir lá na frente. E você vai observar
que a atitude de Marta e de Maria é completamente diferente em meio a uma dificuldade. Ela está se preparando, Maria, para qualquer situação que vier. Ela está diante de Jesus. Quando nós estamos diante da palavra do Senhor, nós vamos ter instrução e firmamento para o que der e vier lá na frente. Porque hoje você pode estar sem problema nenhum, mas existem os dias maus. E você precisa entender que existem os dias maus. Há pessoas que até ministram e dizem que aceitou a Cristo, tudo bem, não tem mais prova nenhuma, não tem dificuldade nenhuma. A nossa fé é constantemente provada e nós precisamos estar preparados diante da palavra e não andar ansiosos por coisa alguma. E essa ansiedade aqui de Marta era de dar o melhor ali dentro da sua casa. Não estava errado. Mas nós precisamos entender que existe o tempo de servirmos a Cristo e existe também o tempo de nós ouvirmos a Cristo. Às vezes eu posso trazer como um exemplo em eu me preocupar tanto em trazer uma mensagem aqui e procurar detalhes, e procurar uma boa fala, e procurar isso e aquilo, e estar distraído ao que o Espírito Santo quer trazer para a minha e para a sua vida. Às vezes pessoas estão tão preocupadas com detalhes que perdem o melhor. Marta está preocupada com tantos detalhes e Maria pegando o melhor ali. Então nós precisamos entender nessa noite que tudo que está acontecendo na nossa vida é uma preparação para nós prosseguirmos. E nós precisamos desta palavra. A palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Verbo. Então entenda que ela fica nos pés de Jesus. E a resposta é que ela escolheu a parte melhor, a boa parte, que ninguém poderia tirar. Quando você ouve essa palavra, o evangelho genuíno, e ele adentra no teu coração, deixa eu te dizer uma coisa, não tem quem tire. Não tem demônio que tire essa palavra que adentrou na sua vida. Não tem situação nenhuma que possa fazer você parar, se você ficar firmado nessa palavra. Mas só que esta casa aqui, Jesus está passando. E a Bíblia vai nos dizer, no Evangelho de João, e eu quero que você abra lá, João capítulo 11. Vai chegar o dia mau na casa de Marta e Maria. Vai chegar uma dificuldade na casa deles. Mas houve o tempo de preparo. Houve o tempo que Jesus esteve lá para eles ouvirem. E você vai entender o porquê que Jesus diz que Maria escolheu a boa parte. Quantos entendem que Jesus ali se alimentou com seus discípulos, mas depois ele precisou se alimentar novamente? E às vezes nós precisamos entender que tem detalhes que às vezes nos impedem de ouvir a voz de Deus. Existem detalhes que nós nos preocupamos tanto, porque às vezes nós nos preocupamos tanto com detalhe, que nós queremos ilustrar de como Deus vai falar, de como Deus vai fazer, de como Deus vai operar. E esse evangelho, eu vou lhe dizer uma coisa, é coisa simples. Para Deus operar um milagre, não precisa de muita coisa. Basta tão somente você crer. Basta tão somente essa palavra estar dentro do seu coração viva. Perceba que João capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer. Estava então, João 11 versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então entenda que quando nós observamos o capítulo 11, não era a primeira vez que Jesus estava ali na casa de Marta e Maria. Jesus frequentemente estava por ali. Jesus se tornou amigo do irmão de Marta e amigos deles. Mas chegou um dia que chegou a enfermidade na casa de Marta e Maria. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus não está neste dia.
E então Marta e Maria mandam mensageiros ir até Jesus. E na mensagem que chegam até dizer, Jesus vai dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Não é alguém estrangeiro. Não é alguém que não tinha um relacionamento com Deus. É alguém que já tinha se encontrado com Jesus, isso aqui. E mandaram mensageiros até lá, até Jesus. Mas Jesus, ouvindo isso, versículo 4 do capítulo 11 de João, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estavam enfermos, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Veja que o texto diz que Jesus não amava apenas Lázaro, mas amava a Marta, Maria e também a Lázaro. Mas ouvindo aquilo ali, ele fica mais 2 dias no lugar que está. Mas perceba que Jesus deu a resposta: que a enfermidade não seria para a morte, mas para a glória de Deus. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar-te para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus está mostrando aqui é que eles estão andando com a própria luz. Quando Jesus disse que tem que retornar para a Judeia, todos eles se apavoraram e disseram: mas eles queriam nos apedrejar, e vai retornar lá? E a resposta que Jesus diz para os discípulos é que quem anda de dia na luz não tropeça, mas aqueles que tropeçam são aqueles que andam à noite, nas trevas. Isso aqui se trata de aqueles que não estão na luz. Você que confessou a Cristo já está na luz, foi transportado do império de trevas para o reino de luz. Então você não tem que imaginar, independente de circunstância que aconteça, em achar que está em treva. Eles estavam dizendo: ei, tem dificuldade lá, nós não podemos ir. Mas Jesus está dizendo: vocês andam na luz, nós vamos de dia, porque é luz, apontando para o próprio Cristo. Vocês já estão na luz. Agora quem anda nas trevas tropeça, e aponta também para aqueles que não têm entendimento da palavra. Aquele que não chegou ao entendimento ainda está em trevas. Mas quem está na luz, não importa o que aconteça. E eles ficaram apavorados porque Jesus disse que tem que retornar lá. Mas Jesus vai dizer: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E eles discutiram e disseram: Senhor, se dorme está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. E o interessante disso tudo aqui é que quando Jesus disse que é para a glória de Deus, Jesus já sabia que Lázaro estava morto, mas sabia que o nome do Senhor seria glorificado em Lázaro. E a resposta que Jesus diz, ao revelar que realmente ele estava morto, Jesus vai dizer no versículo 15 para eles: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, vamos ter com ele. Em outra versão, na NVT, diz assim: e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. O que Jesus está dizendo aqui é que ele se alegrou da enfermidade por não estar lá no dia, porque sabia que a glória de Deus iria ser manifestada, tanto lá na casa, como também quem estava ao redor, os discípulos que Jesus estava ensinando e até então não havia crido. Ele diz: eu me alegro de nem estar lá, que é para ver se vocês vão acreditar, que é para vocês crer. É o que Jesus diz para eles. E perceba que Tomé
a resposta quando Jesus diz, eu me alegro de não estar lá, que é para que vocês venham crer de fato. Tomé vai dizer no versículo 16, disse pois Tomé, chamado Dídimo, vamos nós também para morrermos com ele. Tomé era tão incrédulo que ele diz, vamos, que ele sabe que queriam apedrejar a gente, ele quer ir para lá, vamos para lá, para a gente morrer junto com ele. Veja a tamanha incredulidade, eles andando com Jesus, e mesmo assim ainda não acreditava, mas Jesus se alegrou, porque sabia do que ia acontecer na casa de Marta e Maria. Mas perceba que Marta e Maria teve um momento de ser instruído, de firmar os seus passos na palavra. Mas uma estava distraída, mas Jesus ensinou e disse, ei, não andeis ansiosos. E quantas vezes nós ouvimos, declaramos essa palavra, e quando vem uma dificuldade a gente está na ansiedade? Quantas vezes nós sabemos que é errado, mas volta e meia quando o negócio aperta, a gente quer questionar algo, mas você vai entender pela palavra hoje, que isso não agrada ao Senhor. E eles vão para lá, no versículo 17 vai nos dizer, chegando pois Jesus, achou já que havia 4 dias que estava na sepultura. Quando Jesus chega lá, já tinha 4 dias que tinha enterrado Lázaro. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos judeus tinham ido consolar a Marta, a Maria, acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Perceba que depois desse problema, essa situação que acontece na casa delas, onde Jesus comeu com seus discípulos, onde você vai ver que ela quis dar o de melhor, fazer com excelência, mas mandou mensageiros. A resposta que Jesus diz é que a enfermidade não era para a morte, mas morreu. Já havia 2 dias da mensagem, mas Jesus havia respondido que era para a glória de Deus. Mas só que Lázaro vai morrer. E quando Jesus vai chegar lá, já tem 4 dias que o homem está sepultado. Agora imagina a situação. É por isso que nós precisamos estar baseados na palavra. E não vivenciar por circunstâncias de hoje. Porque você precisa entender que pode vir um problema hoje, mas ele vai passar. É como uma página, irmãos. Nós não ficamos em uma só. Vai passar. Mas nós precisamos entender como é que nós estamos passando em meio à circunstância. Porque Jesus adentrou na casa deles, se tornou amigo deles, ensinou a palavra, mas Lázaro vai morrer. E quando Marta ouve que Jesus está chegando na aldeia, a Bíblia vai nos dizer que Marta dispara para a entrada da cidade, atrás de Jesus. E quando nós observamos, irmãos, a resposta que Marta nós vamos observar, eu quero que você entenda nessa noite, a reação de Marta e a reação de Maria. Mesmo Jesus dizendo, Marta, Marta, tu estás ansiosa, uma coisa é só necessária, Maria escolheu e ninguém vai tirar dela. A Bíblia vai nos dizer que ao ouvir, entenda que a Bíblia vai nos dizer que ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Isso nos dá a entender que as duas ouviram que Jesus estava vindo. Uma fica sentada e a outra é como se diz, agora eu vou chegar com ele e eu quero ver qual é a reação dele. Porque comeu e bebeu na minha casa, mas no dia que eu precisei... E ela vai até ele. E a resposta, quando ela encontra com Jesus, ela vai dizer, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vai dizer, mas ela diz também, mas agora sei que tudo podes, tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Isso parece que ela está em fé. Isso parece uma resposta extraordinária. Mas não. Jesus vai dizer, disse-lhe Jesus,
teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Quantos entendem que ela está limitando o poder de Deus aqui? Eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição dos últimos dias. E Jesus vai e diz: disse-lhe Marta, veja que Jesus diz, disse-lhe Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela diz que crê. Mas você vai observar que ela diz que está crendo. Mas nós vamos observar que ela, volta e meia, ela está agindo com incredulidade. E mostrando que não é realmente do jeito que ela está falando. No versículo 28 diz: e dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Jesus mandou chamar Maria em segredo. Maria ficou ali sentadinha, não foi fazer alvoroço, não foi fazer nada, e manda chamar Maria. Mas quantos entendem que Jesus ainda está na porta da aldeia? Quantos entendem que nenhuma das duas? Por que Marta não disse: Senhor, vamos lá para casa, ela está lá, a gente conversa, mas não chamou mais para dentro de casa? Por quê? Se é alguém que sempre está hospedando, uma boa hospitaleira, fazer de excelência, mas depois que o negócio apertou, que Jesus não foi, ela chega e diz: se o Senhor estivesse aqui, não teria nem morrido. Era como se Jesus tinha que estar aqui toda hora. E não chamou, e Jesus fica na porta da aldeia ainda. Não foi para a casa dela. Manda chamar Maria. E você vai observar que quando Maria, ela ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou a sair, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés. Quando ela chega até Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ela se lança nos pés de Jesus. Quando Jesus visita, onde era que ela estava? Aos pés de Jesus. Quando nós observamos, irmãos, isso aqui não é pouca coisa não. Se lançar nos pés de Jesus, se prostrar, quando você se ajoelha, isso é sinal de adoração ao Senhor. É rendimento ao Senhor. Então ela entendeu o que é adorar ao Senhor. Ela entendeu. Então observe que quando ela chega, ela se prostra. É por isso que Jesus está dizendo que ela está recebendo aqui, não lhe será tirado. Porque quando nós recebemos essa palavra, nós estamos firmados para prosseguir. E firmados para prosseguir, segundo essa palavra, não quer dizer que vai ter alguns embates. Tem. Mas você está firmado e sabendo como vai lidar com qualquer situação que chegar diante da sua vida. E ela se prostra diante do Senhor. E depois que ela se prostra aos pés de Jesus, ela vai dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E o texto diz, versículo 35, Jesus chorou. E quando eles veem Jesus chorando, aquela multidão de Deus diz: vede como o amava. E algum deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Você está entendendo aqui o porquê é que Jesus chorou? Você está entendendo que isso aqui é por conta da incredulidade? O texto diz que Jesus moveu-se em espírito e perturbou-se. E diz: onde é que está?
E os críticos começaram a dizer: ele deu vista ao cego, fez tanta coisa, não poderia ter impedido que ele morresse? Jesus está em meio a um povo incrédulo, em meio a um povo que não está acreditando em qualquer coisa. O Senhor poderia mover-se ali, mas o povo está limitando o poder de Deus. Sendo que os mensageiros levaram e disseram que isso aí é para a glória de Deus. E você precisa entender, porque às vezes chega coisas na nossa vida que às vezes você nunca imaginaria de acontecer. E às vezes nós vamos e abrimos a boca: mas Senhor, eu te servindo, eu na tua casa, aconteceu um negócio desse? É o mesmo Jesus que disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Incredulidade é terrível, meus irmãos, e cada um está sujeito a vacilar. E quando nós vacilamos, isso tarda o agir de Deus. Jesus vai chorar por conta da incredulidade daquele povo, porque Jesus sabia muito bem que ia ressuscitar Lázaro ali. E perceba que ele disseram: vem ver. Versículo 38, Jesus, pois movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Veja que Marta, aquela que disse que estava crendo, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso, Marta? E ela diz: sim, eu creio. Mas quando chega lá no sepulcro, que tem uma pedra enorme, Jesus diz: tirai a pedra. E Marta vai responder, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E Jesus disse-lhe Jesus: não te hei dito que se crês verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Em outra versão diz: Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouve. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. Até então o povo não está crendo, meus irmãos. É por isso que Jesus diz: ei, Lázaro está morto, nós temos que ir para lá. E é por isso que eu me alegro de não ter estado lá, que é para vocês crer. Ele está falando isso para os discípulos, para aqueles que viram o Senhor curar os cegos, dar vista a eles. Pessoas que não enxergavam, desde nascença Jesus deu vista e eles viram isso. Mas até então não estão crendo que é Jesus, enviado por Deus, o Messias. E quando nos fala sobre isso, eu acho algo extraordinário, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer de um homem poderoso, de um homem que desde o ventre da sua mãe, um homem que foi uma promessa de Deus, João Batista. Quando Maria está grávida e Isabel, sua prima, também está, a Bíblia vai nos dizer que os dois eram cheios do Espírito dentro do ventre da mãe. Tem textos bíblicos. Quando se encontraram, as barrigas começou a mover, tudo cheio do Espírito. E João Batista é alguém que nasce na velhice, filho de um sacerdote, a qual entrava no Santo dos Santos. E no dia que ele entrou, o povo está tudo fora, esperando aquele homem sair. Demorou. Naquele dia o anjo do Senhor chegou e visitou ele, fez uma promessa e disse que ele iria ter um filho. E ele pergunta quando seria aquilo, e ele diz o nome do filho, e diz que ele vem para preparar o caminho para o Messias. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele saiu dali por não acreditar. Como é que o cara está no Santo dos Santos, na presença do Deus Altíssimo, aparece um anjo, diz que ele vai ter um filho, a sua mulher vai gerar um filho, diz o nome, diz o propósito do filho, e ele não acreditou. E o anjo diz: mas tu só vai abrir a boca e falar depois que ele nascer, porque tu duvidou. E assim aconteceu. Aí está o povo tudo esperando, e ele sem poder falar mais.
Só começou a falar depois que o menino nasceu, porque ele foi incrédulo. E nós vivenciamos uma época a qual nós precisamos, ou você crê, ou você não crê. Não tem como você apenas simpatizar com essa palavra, e quando vier algo na sua vida, você duvidar do próprio Deus. Sabe por quê? Porque esse João Batista se cumpriu o propósito dele na terra. Ele é aquele a qual abria a boca e dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele é aquele a qual estava ali no deserto, ali no Jordão, batizando as pessoas, aonde as pessoas, sacerdotes, pessoas importantes, desceram para ver quem era aquele homem. Ele é aquele a qual batizou o próprio Cristo. E Jesus, o próprio Deus, disse ele que aquele a qual descesse em forma de um pombo por cima dele, esse seria o Messias. Ele ouviu a voz bradar do céu: esse é o meu filho a quem eu me comprazo. João Batista entendeu quem era Jesus. João Batista cumpriu perfeitamente o seu ministério na terra. João Batista é aquele que abria a boca, independente do que os outros estavam achando, ele dizia a verdade. João Batista foi aquele a qual não passou a mão por cima da cabeça de ninguém. João Batista é aquele que exortou reis, exortou ali Herodes, porque estava casado com a filha, com a esposa do irmão dele, e ele diz: ei, perante a lei tu não pode nem sequer casar com essa mulher. E exortou, e cumpriu, e abriu o caminho, preparou o caminho para a vinda do Cristo. Mas só que esse homem vai ser preso. Esse mesmo João Batista, que desde o ventre é cheio do Espírito Santo, que cumpre ali as profecias, a Bíblia vai nos dizer que esse homem vai ser preso. Esse João Batista, ele é o mesmo. Quando Jesus vem ao caminho e tem alguns dos seus discípulos, ele diz: veja aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De imediato, quando ele lança essa palavra, os discípulos de João Batista acompanham agora Jesus. E é a partir desses discípulos que vai se juntar os 12, através da boca de João Batista. Mas quando João Batista é preso, irmãos, nós vamos observar este homem agindo também em dúvidas. Lucas, capítulo por número 7, versículo 18. Esse homem vai ser preso por conta que falou essas coisas e mandaram prender a ele. Mas o próprio Herodes temia em tirar a vida dele, porque sabia que era um grande homem de Deus. Mas você precisa entender que não é porque nós estamos na casa do Senhor, não é porque Deus é conosco, não é porque o Espírito fala através de nós, não é porque realizamos grandes coisas, que não podemos encontrar alguns embates em meio à caminhada. Este homem vai ser preso, mas quando ele é preso, você precisa entender que ele concluiu todo o percurso designado por Deus. Lucas capítulo 7, versículo 18 diz assim: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-lhe a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Veja a resposta de Jesus. Na mesma hora, ao ouvir aquilo, Jesus curou muitas enfermidades, muitos de males, espíritos maus, deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciai a João Batista o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anunciam-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandaliza. É a resposta que Jesus disse para os mensageiros. Aleluia. Como é que agora um homem é cheio do Espírito desde o ventre da mãe,
vem com um propósito, a qual é para designar na terra. Antes mesmo de nascer, o Pai já sabia para que ele veio. Ele cumpre perfeitamente e abre o caminho para Jesus vir. O profeta Isaías profetizou sobre o próprio João Batista. E agora que ele está preso, chama 2 discípulos e diz: vai lá até Jesus e pergunta se é ele mesmo ou vai vir outro. Aleluia! Ei, você precisa estar preparado para essa caminhada. Essa caminhada tem espinho, essa caminhada tem pedras, mas através desta palavra nós iremos, e aquela que você não consegue retirar, o Senhor é aquele que dá ordem aos anjos ao respeito de minha e da tua vida. Ele é aquele que conhece o teu nome, o teu sobrenome, conhece o teu endereço e conhece tudo que você precisa. Jesus, ele vai dizer: bem-aventurado é aquele que em mim não se escandaliza. Outra versão diz: é feliz as pessoas que não duvidam de mim. Na NVI diz: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Sabe o que é se escandalizar? O que é que Jesus está dizendo aqui? Mandou para os discípulos de João Batista falar? É que feliz é aquele que não se escandaliza. Fala para ele o que é que está acontecendo aqui. Tem os cegos vendo, os pobres estão ouvindo a palavra. Fala para eles o que vocês estão vendo aqui. De imediato, quando eles chegaram e falaram que João Batista estava em dúvida, mandou perguntar se era para esperar ele, se havia de vir outro. Sabe por que João Batista diz isso? Olhando para a situação dele. E Jesus diz: feliz é aquele que não se escandaliza em mim. Porque às vezes pode vir dificuldade e você dizer: e aí, Deus? Olha a bagaceira que está acontecendo aí. E eu estou na tua casa. E eu estou te servindo. Lembra de Marta? Vou lá ver ele na entrada da aldeia. Por que não chamou para dentro de casa? Porque tem gente que é assim. Quando o negócio aperta, abandona Deus. Não quer nem que ele adentre dentro de casa. Mas você precisa entender que independente de circunstância, Deus permanece sendo Deus. Você precisa entender quem é o Deus que você serve. Você precisa compreender quem é o Deus que você está servindo. Porque às vezes nós queremos fazer uma troca do que a gente faz e mostrar: olha a situação aqui. Não vai fazer nada não? Vou parar, vou nem para o culto. Não vai fazer nada não? Vou parar de servir. Não está vendo os embates? Mas Jesus diz para eles: felizes os que não se escandalizarem. E o texto, ao decorrer do texto, eu já irei finalizar, mas observe: e tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Veja que quando os mensageiros saem, Jesus começa a falar quem é João Batista. Começa a elogiar, sabe por quê? Porque até então João Batista não tinha entendido que o tempo dele, o ministério dele já foi realizado ali. Que depois daquilo ali, depois daquela prisão, João Batista vai ser arrancado a cabeça dele e colocada num prato. Mas depois daquilo ali, ele se ia encontrar com aquele que chamou ele desde o ventre. Que ele iria estar bem melhor do que daquilo ali. Por quê? Porque você precisa entender que nós estamos aqui para realizar algo para o Senhor. Assim como João Batista, existe algo escrito por Deus na minha e na tua vida para ser realizado. E sabe por que às vezes nós vem dúvida? Porque às vezes nós nos embaraçamos? Porque estamos ansiosos com coisas que não é para estar. Porque estamos nos embaraçando com o que não é para se embaraçar. Jesus vai dizer: e tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajando de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e delicadas estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo,
e muito mais que um profeta, este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, a qual preparará diante de ti o teu caminho. Jesus está dizendo: ei, quem foi que vocês foram ver? Alguém de vestes preciosas? Não. Um profeta, ele diz sim, não só um profeta, mas um anjo, um mensageiro que veio preparar o caminho. Ele diz: os de vestes bonitas estão nos palácios. E aí vai nos dizer: e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Mas, isso é importante, meu irmão. O menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus está dizendo: ei, não há nenhum nascido de mulher maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus, Jesus está dizendo: ei, o menor no reino é maior do que ele. Sabe quem é esses aqui? Eu e você. Sabe qual é o problema de muitos? É que diz: ah, João Batista fez coisas extraordinárias. Ah, Moisés fez algo poderoso, estendeu ali e o mar se abriu. Outros dizem: ah, mas Amós tinha muita ousadia e falava perfeitamente. Quanta coragem, quanta ousadia. E muitos dizem: ah, mas isso é na antiga aliança, isso já aconteceu. E Jesus está dizendo: ei, o menor no reino é maior do que ele. Jesus está falando para mim e para você. Você que se sente pequeno, você que se acha que não é para fazer nada, você que acha que não foi chamado para nada. Nós ouvimos aqui há poucos dias que nós não nascemos de um acaso. Existe um propósito a ser designado, assim como João Batista. Ele designou o propósito dele perfeitamente. Mas quando estava preso, ele diz: rapaz, que situação, ele veio para reinar. Será que esqueceu de mim? Em outras palavras, isso é palavra minha, mas nos dá a entender por ele duvidar. Mas Jesus vai elogiá-lo e dizer: o que nos dá a entender aqui, irmãos, é que ele já havia, o tempo dele já tinha passado aqui. Quantas pessoas estão no leito, dentro de casa, 90 anos, 95, reclamando da vida, porque não designou o propósito, não entendeu, e ainda não morreu porque estão esperando só essa palavra chegar, para não ir para o inferno. E sabe quem é esses que vai anunciar? Eu e você, anunciar o reino. Pessoas que estão opressas, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão ali, enganadas, orando para ter mais dias de vida, sendo que já está no tempo, já acabou. E muitos estão descendo ladeira abaixo para o inferno. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo nessa terra? O que é que nós temos feito com o que Deus colocou na nossa mão? O que é que nós temos anunciado? Às vezes nós estamos preocupados com essas coisinhas aqui, igual Marta. E o melhor de Deus sendo para acontecer. E às vezes os detalhes que nós tanto queremos que Deus venha agir, está só precisando você fazer algo. Deus está só precisando que você venha tomar a sua atitude. É por isso que ele diz: ei, tem uma pedra aqui, tira essa pedra daqui. A outra diz: mas já está cheirando é mal. E Jesus diz: ei, tu não disse que cria, mulher? Tu não disse que estava crendo? Tira a pedra. Aí os incrédulos doidos para ver o que era que ia acontecer, foram lá e tiraram a pedra. E aí Jesus vai dizer: bem sei que sempre me ouve, mas dito isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Versículo 44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados em faixa, e o seu rosto envolvido num lençol. Disseram-lhe Jesus: desligai-o e o deixai ir. Sabe o que acontece depois disso aqui? Começaram a crer, uns creram, outros não.
Tomé estava ali junto e Jesus disse: eu me alegro, que é para vocês entenderem. Mas Tomé não a entendeu. Quando Jesus vai ao Calvário e ressuscita, que as mulheres dizem: rapaz, a gente se encontrou com Jesus. Ele diz: epa, eu só acredito se eu tocar. Se eu tocar na mão dele, é ele. Se eu não tocar, aí Jesus vem e aparece primeiramente e diz: direciona a palavra logo a quem? A Tomé. Toca aqui também. Quanta incredulidade tem atrapalhado da gente viver o melhor de Deus. Aleluia. Quanta coisa que a gente tem feito, tanta besteira, perdendo tempo com coisas, com detalhes, e Deus dizendo, enquanto não entender, e Deus dizendo: ei, para com isso, não precisa de muita coisa não. É como se Deus estivesse dizendo: Marta, para com isso aí, mulher, a gente come qualquer coisa, vem pra cá, pega o melhor, pega do melhor, que eu quero agir na situação, que eu quero operar. Não ilustra, não desenha como é que Deus vai fazer não, irmãos. Só creia, então somente crê. Já estava morto, já tinha 4 dias. Mas Jesus já havia dito. Sabe o que é isso aqui? Ficar com o que Deus diz. Ficar com o que Deus diz. Sabe por quê? Porque existe coisa. Foi 4 dias. É poucos dias. Que Jesus mandou um mensageiro: ó, Marta, vou conjecturar, Marta, a gente viu ele e ele disse que essa enfermidade aí não é para a morte não, é para a glória de Deus. Aí, quem sabe elas até se acalmaram, mas passa o tempo, o homem morre. Mas havia uma palavra. Houve uma palavra. Jesus não deixou dúvida. Existem palavras lançadas na nossa vida que às vezes tem anos. Anos que Deus lançou. E muitos se esquecem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu já passei por muita coisa nessa vida. Mas existe uma palavra que foi dita sobre a minha vida no dia 12 de junho de 2014. Dia dos namorados. O dia que eu entrei pela primeira vez numa igreja. E depois daquele dia lançaram uma palavra sobre a minha vida. Depois daquele dia eu saí dali diferente. Eu saí com a palavra. Eu saí e eu acreditei no que estava acontecendo. Porque Deus usou aquele homem em falar coisas que só eu e Deus sabia. E vem embates, vem dificuldade, vem meio monte de coisa. E tem uns críticos falando o tempo todo. E tem as coisas acontecendo. E tem pedra, e tem isso, e tem aquilo. Mas eu estou com essa palavra. Eu estou com esta palavra. Eu estou com essa palavra. E Satanás sabe, ele já sabe que ele não pode me parar. E ele já sabe também que ele não pode te parar se você ficar com a palavra que foi lançada. Independente de tempo, meus irmãos. Deus não se limita a tempo. Às vezes pode até demorar, mas por conta da tua incredulidade. Porque existe o tempo de servir, mas existe o tempo de ouvir. Ouvir. E se você ficar, se você ouvir, se você guardar o que está sendo dito aqui nessa noite, você vai se lembrar no dia. O Espírito Santo de Deus vai te lembrar quando vir alguma dificuldade. Porque essa palavra é para isso. Não pense que o Senhor te tirou da tua casa para você vir para cá apenas vir a mais um culto, não. Dê valor à palavra que é ministrada. Muitos por se distraírem. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo. Porque eu respeito a unção que está na vida de quem é cristão, irmãos. Pessoas escolhem a quem ouvir. E se embananam. Se embananam. Porque às vezes o que Deus quer falar é com alguém que alguém não quer ouvir. Por quê? Porque já ilustrou. Ilustrou na cabeça. Não sai dali não. Sabe de onde vai sair? De onde ele está ilustrando. Eu quero que saia de fulano. Eu quero que saia de ciclano. Eu quero que aconteça desse jeito. Mas o nosso Deus não se limita. Ele usou uma jumenta. Ele usou uma jumenta. Irmãos, em nome de Jesus, entenda que o nosso Pai é todo poderoso. O nosso Pai, não se escandalize não. O nosso Pai, para dar resposta, Ele pode usar até uma circunstância lá fora. Ele pode usar a boca de um ímpio. Você precisa entender, está em espírito. Para você não ouvir
Coisas que Satanás está induzindo o ímpio a falar. O que eu estou dizendo aqui é alguém que tem intimidade com os céus. É alguém que tem intimidade com o Espírito. E pode ouvir uma resposta, um agir através do próprio ímpio. Há poucos dias eu estava em oração e lembrei de uma mulher. Numa época a qual eu tinha uma loja aqui no centro e me assaltaram. E eu estava apavorado naquele dia. Aquela mulher ficou da porta e eu atrás do balcão. A mulher nem pisou na loja. E ela disse: ei, o meu Deus vai te honrar. O meu Deus vai te dar em dobro. Não se preocupa não. Deus vai te dar em dobro e vai te abençoar. E eu sei claramente que aquela mulher não era cristã. Mas pela boca dela, até hoje eu lembro do que saiu da boca dela. Eu recebi. Eu entendi. Prejuízos tinha tomado. Havia sido assaltado e estava em pânico ainda. Mas ela abriu a boca e disse: ei, não se preocupa não, que o meu Deus vai te honrar. Deus, ele aqui vai te honrar e vai te dar em dobro tudo isso aí que foi causado na tua vida. Eu disse amém, a mulher se mandou. Não limite Deus não, não limite não. Não limite Deus. Apenas firma a tua fé. Fica firmado na tua fé, irmãos. Maria, cheio de gente, cheio de judeu arrodeado na casa dela. Diz o texto que foi para consolar. Um consolo desse eu não quero. Incrédulo para me consolar? Quero nada. Por que incrédulo? Porque quando Jesus chegou lá e disse: olha, ele chorou. Ele curou tanta gente. Deu vista ao cego. Devia ter curado. Devia ter impedido dele ter morrido. Mas viram o agir de Deus. Nós já iremos orar. Mas você precisa entender que a boa parte é e sempre será a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Amém? Lene vai dar continuidade à oração, mas eu te digo, fica com a palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus. Quando o inimigo tentar vir pensamentos ruins, você vai dizer: Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus, porque há uma palavra sobre a minha vida. Há uma palavra. Eu já estou na luz. Você vai abrir a boca e vai repreender mesmo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?